a respeito das vossas reuniões que causam mais danos que proveitos. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis, há desarmos entre vós, e eu acredito em parte. É necessário que entre vós haja divisões, para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Deste modo, quando vos reunis, não o fazeis para comer a ceia do Senhor, pois cada um de vós se apressar a tomar sua própria ceia, enquanto uns passam fome, outros se fartam. Porventura, não tende casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Quem vos direi? Devo louvar-vos? Nisto não louvo. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse isso: Isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. Portanto, sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E assim, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada qual a si mesmo, e então, como disse, pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Palavra do Senhor. Prezado seminarista Carlos Eduardo, meus irmãos e minhas irmãs, presentes na matriz de São José, e aqueles irmãos nossos que nos acompanham através das redes sociais. Acabamos de ouvir um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. É o trecho mais antigo do Novo Testamento que fala da Eucaristia. Os estudiosos dizem que essa carta foi escrita no final dos anos 40 da nossa era, ou seja, pouco mais de 7 anos, 10 anos depois da morte de Cristo. E aqui ouvimos São Paulo chamar a atenção dos fiéis pelo modo como eles participam da Eucaristia. Ontem nós meditamos, rezamos sobre o que significa a Eucaristia. A Eucaristia não é uma relíquia de Jesus. A Eucaristia não é um pedacinho da túnica de Jesus. A Eucaristia é Cristo vivo no nosso meio. E esse Cristo vivo nos alimenta de si mesmo para nós termos a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E hoje eu gostaria que nós rezássemos na presença do Senhor sobre o nosso modo de participar da Eucaristia. Como nós devemos, poderíamos participar da Eucaristia. Em primeiro lugar, São Paulo começa de modo muito delicado, e nós ouvimos na leitura, dizendo que ele escuta dizer que quando eles se reuniam,
havia desarmonia entre eles. Então esse é o primeiro ponto. Para viver bem a Eucaristia, nós devemos viver a unidade. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Não pode comungar quem não está unido a todos. Estar unido a todos vai muito mais além do que simplesmente manter uma relação formal com alguém. Estar unido aos demais é, naquela Eucaristia, rezar pelo outro. É naquela Eucaristia fazer com que as graças que você está pedindo chegue para os outros e não somente para vocês. Mas também estar unido aos outros é não ter desavenças, é não ter intrigados. Como podemos comungar do corpo do Senhor se nós não amamos o nosso irmão? Aqui é necessário fazer duas coisas. A primeira é pedir a Jesus que nos ensine, que nos ajude a viver sempre unidos aos demais, mesmo quando os outros não pensam como nós, mesmo como as ideias dos outros sejam diferentes das nossas. Mas a segunda coisa também é nunca se contentar com o não falar com alguém, mas deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Talvez será necessário 30, 40 anos, 50 anos, não importa. Não importa o tempo que nós precisaremos para dar o nosso perdão a alguém. O que não pode é nós nos acostumarmos a retirar alguém da nossa vida. É nós nos acostumarmos a deixar que outro irmão meu não participe da minha vida. A unidade entre nós. Celebra bem a Eucaristia quem é unido aos demais. Quantos pecados nós poderíamos elencar aqui? Às vezes, me permitam dizer, às vezes a gente pensa que não pode comungar quem faz aquele ou esse pecado. Na verdade, não pode comungar quem não vive a unidade, quem fala mal do seu irmão, quem na paróquia não colabora com a unidade, mas pelo contrário, dissemina, semeia a discórdia, a divisão, a intriga, fazendo com que a palavra do Evangelho não chegue aos corações, porque nós nos colocamos como uma barreira que impede que o Evangelho chegue aos demais. Vive a Eucaristia quem vive a unidade. Vive unido quem vive a Eucaristia. A Eucaristia é fonte de unidade. Se você quer viver unido em sua casa, viva a Eucaristia. Deixe que a Eucaristia transforme você. Se eu quero viver unido no meu trabalho, deixe que a Eucaristia me transforme em Cristo. Se eu quero viver a união com os irmãos, vivamos também a união com Deus. Assim, a unidade, ela se dá nesta via de mão dupla. Eu preciso estar unido aos demais para receber a Eucaristia, mas ao contrário também se dá. Quando eu estou vivendo a Eucaristia, recebendo a Eucaristia, eu vivo mais unido aos demais. E continua São Paulo. Porventura não tendes casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que não têm?
São Paulo está chamando a atenção para o modo como nós recebemos a Eucaristia, como nós dispomos o nosso coração para a Eucaristia. Em que momento começa a missa? Quando o sino toca e o padre sai da sacristia e vem para o altar? Quando o padre chega ao altar e faz o sinal da cruz? Quando começa a missa? A missa deve começar na nossa casa. A missa deve começar no modo como eu me preparo para participar da Eucaristia. A missa deve começar nos propósitos que eu coloco para viver a Eucaristia. Hoje eu queria que nós fizéssemos um exame de consciência de como nós estamos nos preparando para a missa. Chego sempre atrasado para a Santa Missa? A Eucaristia é de fato o ponto mais alto do meu dia ou da minha semana? Eu empreendo todos os esforços para nunca, jamais perder a Santa Missa, pelo menos aos domingos? Eu sei sacrificar outras realidades da minha vida para que a Eucaristia seja o centro delas? Participar da Eucaristia é preparar-se bem para ela. Como eu tenho me vestido para a Eucaristia? Tenho sido ocasião de pecado para os outros, pelo jeito de me vestir ou de me comportar durante as santas missas? Como está o meu silêncio durante a Santa Missa e antes da Santa Missa? Esse é um ponto importante que nós precisamos pedir a Jesus a graça de viver o silêncio. Fazer silêncio não é simplesmente não produzir sons. Às vezes estamos quietos, mas o nosso coração não está em silêncio. A nossa mente está criando mil e mil outras fantasias. Eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou resolvendo os problemas do dia, ou talvez me lamentando por eles, enquanto estou participando da Eucaristia. Nós precisamos, e peçamos ao Senhor neste momento, nós precisamos aprender a silenciar para ouvir a voz de Deus. Sempre me chama a atenção aquela passagem da vida do profeta Elias. Ele está no monte e Deus diz que Deus vai passar para falar com ele. E Elias vê um grande terremoto, mas não encontra Deus no terremoto. Elias vê um grande fogo, mas Deus não está no fogo. Elias percebe um grande vendaval, e ainda assim Deus não está no vendaval. Mas depois Elias sente a carícia de uma brisa suave tocando o seu rosto. E naquele momento, Elias se encontra com Deus. A vida espiritual requer essa capacidade de Elias, de saber reconhecer a carícia da brisa de Deus em nós. Deus é educado, Deus é delicado, Deus é discreto. Ele fala conosco quando nós sabemos silenciar diante dele. Ele fala conosco quando nós não damos atenção às outras 1000 vozes que teimam estar conosco, mas em atitude de adoração nós nos colocamos em sua presença e aí sim ele pode falar conosco. Continua São Paulo.
examine-se cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Examinar-se. Ter sempre a vida diante dos olhos, passar a limpo a própria existência, buscar viver com sinceridade a fé que professa. Me permitam a sinceridade. Padre é pai, e pai tem que ser sincero. Será que 30% dos católicos que comungam acreditam na Eucaristia? Acreditam realmente que este pão é Jesus, o pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo? Ou nós estamos brincando de um faz de conta? Ou nós estamos nos enganando a nós mesmos? Ouvindo o padre dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e lá no fundo eu não acredito, e lá no fundo eu duvido. Acreditar na Eucaristia para poder comungar bem. Santo Agostinho dizia, antes de comer este pão, se adore este pão, porque é Deus, porque é Cristo. Imaginem, vamos fazer um exercício mental. Imagine que aqui estivesse sentado o Papa, e nós tivéssemos ocasião de conversar com ele, pedir a bênção, pedir um conselho. Qual seria a nossa atitude? Como nós iríamos fitar os nossos olhos no Papa, para não perder nenhuma das suas expressões, para colher ao máximo aquilo que ele teria para nos dizer. E, no entanto, aqui está Jesus, vivo, presente na Eucaristia. E quantas vezes quantas vezes nós somos indiferentes a Deus na Eucaristia. Para quem ama, não existe coisa pior do que a indiferença, porque a indiferença é o contrário do amor. Se o amor é cuidado, atenção, zelo, a indiferença é exatamente o oposto. E nós somos, muitas vezes, indiferentes com Jesus, indiferentes com a presença real de Jesus na Eucaristia. Examine-se cada um. Como está a nossa genuflexão? São José Maria, ele dizia, tenham muito cuidado com a genuflexão, que seja a expressão do seu amor e da sua fé a Jesus Eucarístico, que não seja uma befa, que não seja uma brincadeira. E ele explicava, também os soldados se ajoelhavam diante de Jesus para caçoar dele. Como está a nossa genuflexão? É uma genuflexão sincera, verdadeira, cheia de amor? Ou eu faço uma genuflexão quase que no automático? Ou eu não dou importância aos gestos do meu corpo durante a Santa Missa? Cada um examine-se a si mesmo. Como a gente vai para a fila da comunhão? O que se passa na nossa mente naquele momento? Ir para a fila da comunhão é entrar na fila do céu. E a gente tem que aproveitar aqueles instantes para enchê-lo de amor a Jesus Cristo,
para dilatar o nosso coração de amor por Ele e assim recebê-lo com sinceridade, não obstante nossos pecados, não obstante nossas faltas, pequenez, mas quase como aquele pecador do Evangelho que distante não ousava olhar para o céu e batia no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim porque sou um pecador. Como eu entro na fila da Eucaristia, como eu recebo a Eucaristia, tenho cuidado e zelo pelo Santíssimo Sacramento. Nós sabemos que em cada pedaço da Eucaristia, mesmo os mais pequenos, está Cristo inteiro, porque Cristo, diferente de nós, Ele é verdadeiro consigo mesmo, e quando Ele diz isto é o meu corpo, isto é o seu corpo, nós que dizemos uma coisa e fazemos outra, Ele não, Ele é verdadeiro. Então na menor partícula está Cristo inteiro. Conta-se, e eu não sei se eu contei aqui já, se contei, me perdoe e escutemos mais uma vez, talvez alguém ainda não ouviu. Conta-se que um dia uma freira estava muito preocupada por entender como é que Jesus está no pedaço de uma hóstia, no outro, no pequeno fragmento. E nesse momento Jesus falou à sua alma: pega aquele espelho. Ela levantou-se, tomou um espelho que tinha e Cristo disse: joga no chão. Ela jogou o espelho e o espelho partiu-se em 1000 pedaços. E Cristo continuou dizendo: pega o pedaço maior e olha. Ela pegou e se viu naquele pedaço de espelho. Pega o médio, ela pegou e também se viu. Pega o menor, pegou e ainda assim se viu. Pega o menor que você conseguir. E ela pegou e também se viu. E Jesus então disse: entendeste, minha filha? Assim como tua imagem está refletida em todos os pedaços do espelho, até mesmo no mais pequeno fragmento da hóstia, eu estou presente verdadeiramente, corpo e sangue, alma e divindade. Do mesmo modo que estou no céu, estou na Eucaristia por amor a ti. Como eu recebo a Eucaristia? Às vezes, mas graças a Deus nessa paróquia isso não acontece. Às vezes as pessoas recebem a Eucaristia e parece que estão experimentando farinha na feira. Joga na boca, é o teu Deus. Antigamente se escrevia nas antigas sacristias: do modo como me tratas na missa, eu te tratarei no dia do julgamento final. Era uma lembrança para o padre tratar Jesus com amor na Eucaristia. Mas não somente o padre, cada um de nós precisamos tratar Cristo cheios de amor. Estou vendo muitos ministros da Eucaristia. Nós tocamos o corpo do Senhor. Nós carregamos o corpo do Senhor pelas ruas de nossa cidade. Nós somos como Nossa Senhora, quando foi visitar Santa Isabel e levou Jesus no seu ventre. Nós levamos Jesus em nossas mãos. Como está o nosso zelo pela Eucaristia? Depois, como está a nossa ação de graças depois da comunhão? O momento depois da comunhão deve ser um momento de maior intimidade com Cristo. Tem uma frase no Antigo Testamento que sempre me chama a atenção quando eu leio. Deus dizendo ao povo de Israel: Israel, existe algum Deus tão próximo ao povo quanto eu sou próximo de ti?
Não existe nenhum Deus tão próximo como Jesus está próximo de nós na Eucaristia. Ele entra dentro de nós. E nesse momento é o momento de conversar com o Senhor. É o momento de entrar em diálogo profundo com Ele. Quem sabe a gente aprenda 3 passos da oração. Qual é o primeiro passo da oração? É o passo do agradecimento. Lembram dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou. E Jesus diz: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Nós somos o leproso curado que volta para agradecer, ou nós somos os 9 leprosos curados que continuam a sua vida sem se dar conta do dom de Deus, sem se dar conta de sua bondade e seu amor, que nos faz permanecer em vida? Quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente já fica preocupado, mas a gente esquece todos os momentos que estamos saudáveis. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então o primeiro passo é agradecimento, gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor, por tua bondade. E você pode dizer nesse momento a Jesus, não espere depois para dizer, diga logo: obrigado, Senhor. Obrigado porque estás sempre comigo, porque me ensinas a superar as dificuldades. Obrigado porque caminhas na estrada da vida ao meu lado. Obrigado, Senhor, por tantos dons. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs que colocas no meu caminho. Obrigado porque neste mundo que cada vez mais está perdendo a fé, eu ainda tenho a fé. Obrigado, Senhor, porque a chama da esperança não apagou-se no meu peito. Gratidão, obrigado. O segundo passo é perdão, é pedir perdão, porque a gente sempre erra. A gente sempre se dá conta que a gente poderia ter feito melhor, que a gente poderia ter feito diferente, que a gente poderia ter vivido o dia de outro modo. Saber pedir perdão é saber caminhar para o céu. Não chega no céu aquele que nunca pecou. Não é assim o caminho de Deus. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus é feito para aqueles que pecam, mas que sabem pedir perdão, porque não querem que nada atrapalhe o seu amor para com Ele. Pedir perdão é reconhecer que Deus é maior do que nós, que não somos nós a ditar como deve ser o mundo e as coisas, mas que é Ele que deve nos guiar. E quando eu saio da rota, Ele me puxa novamente para o caminho. O primeiro passo é obrigado. O segundo é perdão. E o terceiro passo é pedir coisas a Jesus. Diante de Jesus, a gente é um mendigo, um eterno mendigo. A gente vive pedindo ao Senhor. A gente vive suplicando. Dá-nos, Senhor, a virtude do mendigo, que consegue ficar dias e dias no mesmo lugar, pedindo a um e a outro que passa. Ensina-nos, Senhor, a ficar aos teus pés, a ficar na porta de tua casa, com as mãos estendidas, suplicando, porque não passamos de mendigos diante de ti. Precisamos de ti para tudo, Senhor, porque em ti existimos, nos movemos e somos, porque em ti está a fonte da nossa vida, da nossa paz, da nossa reconciliação. Isso tudo deveria ser feito no momento da ação de graças.
Mas, padre, não dá tempo. Rezar bem não é rezar muito. Rezar bem é rezar de amor. É rezar com o coração cheio de amor por Jesus. Rezar bem pode ser uma palavra. Rezar bem pode ser um sentimento. Não perca essa oportunidade. Depois da missa, como está a nossa vida? A gente leva a missa conosco? Ou a gente fecha Deus no armário e volta para o mundo normal, como se a gente tivesse cumprido essa nossa obrigação externa, que não tem nada a ver com o meu interior? Viver bem a Eucaristia é sair da igreja e continuar nela. É transformar o mundo um altar. É transformar a vida um louvor. É ser no mundo uma imagem de Cristo, desfigurada tantas vezes, mas mesmo assim, imagem de Cristo, capaz de aproximar os outros do Senhor. Por isso hoje, neste último dia que nos prepara para Corpus Christi, eu quis que nós conversássemos com o Senhor sobre o nosso modo de viver. Sobre o nosso modo de viver a Eucaristia, de participar da missa, de tê-lo como centro e prioridade da nossa existência. Que Deus não seja para nós, que a Eucaristia não seja para nós quando dá tempo, um extra, um apêndice, mas que seja para nós o centro, a razão e a causa da nossa vida. Que seja para nós o tudo, meu Deus e meu tudo. Para concluir, eu gostaria de lembrar com vocês uma história verdadeira que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo, quando ainda era proibido ser cristão, quando ainda, aliás, era crime ser cristão, e quem fosse pego sendo cristão teria que decidir ou deixar o cristianismo ou morrer. Se perguntassem a gente hoje, vocês querem morrer ou deixar de ser cristão? Será que a gente estaria pronto para dizer eu quero morrer? Pois um grupo de cristãos foi preso e esse grupo chamou muita atenção do governador daquele tempo, do imperador. E o imperador disse: vocês são loucos, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo, vocês se dão conta do que estão fazendo, vocês preferem morrer do que dizer não para Cristo? E aquele grupo respondeu: sem o domingo não podemos viver. Significa, sem a missa não podemos viver. Isso deveria nos fazer envergonhar a cada um de nós. Quantas vezes nós já faltamos à missa do domingo? Aqueles cristãos morreram para não faltar à Eucaristia, para não negar a Cristo. E nós, por uma diversão, por um passeio, por uma coisa qualquer, pela chuva ou pela seca, pelo sol ou pelo frio, pela hora que é cedo demais ou pela hora que é tarde demais, eu digo não a Jesus. Eu digo a Jesus que posso viver sem Ele. Queremos hoje, Senhor, suplicar que aumente no nosso coração a necessidade de viver unido a Ti, que tão vital quanto a água ou qualquer outra realidade seja para nós a vivência da Eucaristia. Seja para nós, Senhor, o encontro contigo, porque sem Ti não podemos viver. Converse um pouco com o Senhor e assim vamos nos preparando para a bênção.
a bênção do Santíssimo.